Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o chá de forma correta. Vocês sabiam que existe uma regrinha para fazer o seu chá de forma correta? Então, todas as partes moles, macias das plantas, como folhas e flores, a gente faz o chá por infusão, que é quando a gente joga água quente por cima do seu chá. Vou demonstrar para vocês. A gente pega aqui uma xícara, eu tenho aqui uma canequinha que já tem um infusorzinho de chá, e a gente pode fazer o chá com a planta seca ou com a planta fresca. Aqui eu tenho diversas plantas que a gente pode fazer por infusão. Eu tenho a sálvia, a cavalinha, a goiabeira, o chá verde, a camomila e o maracujá. Todos eles são plantas macias, folhas e flores. Então a gente faz por infusão. Quando a gente utiliza a planta seca, a nossa regrinha é utilizar uma colher de sopa rasa da plantinha ou uma colher de sobremesa bem cheia. Então, se eu pegar aqui a minha goiabeira, eu pegaria uma colher de sopinha rasa dela. Ou eu posso pegar a planta fresca também, né? Para a planta fresca, aqui caiu já uma folhinha dele, deixa eu tirar aqui. Para a planta fresca, eu pegaria a quantidade de folhas necessárias para encher uma linha na palma da tua mão. Então, se eu pegar aqui o hortelã, vamos cortar umas folhinhas aqui do meu hortelã. Eu vou pegar aqui umas folhinhas. Dependendo do tamanho, a gente vai precisar mais ou menos folhinhas. Então, a gente vai fazer uma linha reta aqui do teu dedo indicador até o final da tua palma da mão. Aqui eu poderia colocar mais uma folhinha. Pronto! Essa é a quantidade de folhinhas que você vai utilizar da planta fresca para fazer o seu chá. Obviamente, você vai pegar e higienizar essas plantinhas na água. Eu tenho essas plantinhas aqui em casa, são orgânicas, então elas estão limpinhas, tá? Mas o ideal é que você lave elas e higienize elas antes de utilizar. Aí você vai colocar na sua xícara e vai fazer por infusão, que é jogar água quente e a uma temperatura em torno de 90 graus, 85, 90 graus. Se estiver fervendo, também não tem tanto problema assim. Então, a gente vai colocar aqui uma quantidade em torno de 150, 200 ml de água para essa quantidade de planta. Vamos tampar e vamos esperar de 10 a 15 minutos. E esse tempo é suficiente para extrair os princípios ativos de plantas macias, como folhas e flores. Então, a gente vai deixar elas aqui do ladinho. E plantas duras, como cascas, caules, sementes, frutos, raízes, a gente faz por decocção, que é levar na panela, botar no fogo e deixar fervendo por uns 5, 10 minutinhos. Depois a gente tampa e espera mais 10 minutinhos para coar e tomar seu chá. Então, que plantas que a gente pode fazer disso? Eu tenho aqui, ó, gengibre, canela, anis estrelado, cravinho da Índia. Todas essas plantas são plantas duras, então a gente faz por decocção. Levar no fogo, no seu fogão, para fazer a decocção. Então, como eu já falei, vamos botar numa panela com água e botar para ferver. Ferve por uns 5, 10 minutinhos, depois coa e pode tomar o seu chá. Por que existe essa regra? Porque os princípios ativos nas plantas medicinais, eles ficam presos em bolsõezinhos, como se fossem pequenas gotículas microscópicas dentro da planta medicinal. E se a gente fizer de forma errada, o chá ele não é capaz de retirar esses princípios ativos, porque os princípios ativos eles precisam ser extraídos da planta para a gente conseguir ter uma boa absorção deles. Então, por isso que a gente faz por decocção as plantas duras, porque se a gente fizesse somente por infusão,
as plantas duras, essa água quente não teria um poder de extração tão grande dos princípios ativos e a gente não teria uma ampliação desses princípios ativos no nosso corpo. E vice-versa. Se a gente fizer por decocção folhinhas sensíveis como essas, ou mesmo elas ressecadas, né, elas desidratadas, essa água quente demais iria deteriorar os princípios ativos. Por isso que existe essa regrinha. Decocção para partes duras, cascas, caules, sementes, raízes, frutos, e infusão, que é jogar água quente para partes moles, como folhas e flores. Outra coisa, é importante vocês não deixarem a planta em contato com a água por mais de 2 horas. Depois de 2 horas, a planta começa a produzir produtos de degradação, que podem ser tóxicos, tá? Então, o ideal é você esperar seus 10, 15 minutinhos e depois jogar a plantinha fora. O líquido, o chá, ele tem validade de até 24 horas se você armazenar em geladeira. Então, você pode tomar ele quente ou frio, de acordo com a sua preferência, tá? Desde que você tire a planta fora. Se você vê que você passou de 2 horas e não retirou a planta de dentro do seu chá, joga o seu chá fora para não dar nenhum problema mais grave no final, certo? E a mesma coisa com a decocção. Você vai fazer a decocção na panela, vai botar para ferver, depois você vai pegar uma peneirinha, coar e o líquido também você pode utilizar durante 24 horas, desde que você tire a planta de dentro. Outra coisa bem importante, que eu tô aqui com 2 plantinhas com vocês, né? Eu tô com uma melissa e com um hortelã. Esse é um cuidado que vocês têm que ter. Por exemplo, essas 2 plantas, elas são muito parecidas, né? A melissa officinalis, que tem gente que chama de erva cidreira, né? De falsa melissa. E o hortelãzinho, elas são muito parecidas. A diferença é que a melissa, ela tem a folha um pouquinho maior e ela forma um triângulozinho na ponta. E o hortelã, ele tem a folha um pouquinho menor e ela tem a forma um pouquinho mais arredondada na ponta. Mas em forma de mudas, elas são muito parecidas. Então a gente tem que tomar o cuidado para a gente não estar tomando o chá incorreto, né? Porque aqui nós temos 2 plantas opostas. Porque a melissa é uma planta calmante, que te ajuda a dormir melhor. Já o hortelã, por possuir mentol na sua composição, é uma planta estimulante. Então, uma ótima planta para você tomar de manhã cedo, não à noite antes de dormir, porque o mentol pode te deixar acordado. E são 2 plantas que a gente tem em forma de folhas. Então, as 2 a gente faz por infusão, jogando água quente em cima delas. E aqui a gente tem um rol de plantas variadas. E a gente tem mania de querer juntar várias plantas para fazer o chá. E isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque não é toda planta que cai bem com toda planta, né? Que nem eu falei, a melissa é calmante e o hortelã é estimulante. São 2 plantas que não podem ser misturadas, porque elas estão anulando os princípios ativos uma da outra, né? Porque a melissa é calmante e o hortelã é estimulante. O teu organismo vai dizer, opa, mas o que eu é para fazer? Eu é para acordar ou eu é para dormir? Né? Ele não vai entender qual que é o objetivo do teu chá. Então, temos que tomar cuidado também nessa associação de plantas medicinais para utilizar de forma correta e segura para cuidar da sua saúde. E aqui a gente tem um rol de plantas medicinais. Aqui nós temos a sálvia. O nome científico da sálvia é Salvia officinalis e a parte utilizada são as folhas. A sálvia, ela é maravilhosa porque ela tem fitoestrógenos. O que são fitoestrógenos? São moléculas na planta que imitam o estrogênio feminino ou estrogênio humano. Né? Então, uma mulher que está na TPM ou na menopausa, que tome a sálvia, o nosso organismo vai entender que a gente está repondo o estrogênio.
E com isso vai diminuir os sintomas de TPM e os sintomas da menopausa, aqueles calorões indesejáveis, né? Além disso, a sálvia ela é muito digestiva, então ela melhora a nossa digestão quando a gente está se sentindo estufado e tal, a sálvia ajuda bastante. Ela também tem apigenina, né, que é calmante. Então ela é ótima para te ajudar a dormir um pouquinho melhor também. A sálvia é anti-inflamatória, então ela ajuda nas dores, nas dores articulares, nas dores musculares, então ela é ótima para isso também. E a sálvia, ela é uma planta que tem muita mucilagem, então pessoas que sofrem com sinusite, problemas pulmonares, tudo que precisa lubrificar as mucosas, a sálvia ajuda bastante. Porque imagina a nossa mucosa toda ressecada e a gente precisa ter algo que lubrifique para aquela secreção que está ali, para que ela não grude, né, na nossa mucosa. Se a nossa mucosa está lubrificada, aquela secreção escorrega e não gruda. Por isso que melhora a sinusite, melhora quem tem problema de pulmão, né, bronquite, enfim. Então a sálvia é uma plantinha maravilhosa, dentre muitas outras utilidades que ela tem também. E aqui nós temos a cavalinha. A cavalinha é aquele canudinho comprido, né? Aqui a gente até pode ver um pouquinho a planta dela, né? A folha dela é um canudinho, né? Essa aqui é a Equisetum iemalin, que é a cavalinha que tem mais aqui no Brasil, né? Essa cavalinha aqui, ela é um potente diurético, então ela ajuda a gente a fazer xixi. Ótimo para diminuir a retenção de líquidos no nosso organismo. Além disso, ela é ótima para remineralização óssea. Então, se você está com problema de calcificação, a cavalinha ajuda bastante. Também, na hora de consumir a cavalinha, é importante que a gente faça a reposição da vitamina B1, porque como ela é muito diurética, ela acaba eliminando essa vitamina do nosso corpo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui nós temos a goiabeira. A goiabeira é completamente oposta à cavalinha, porque a goiabeira, ela retém líquidos. Ela é muito utilizada para diarreias, principalmente aqueles brotinhos que estão bem no finalzinho do galho, aquela folhinha juntinha ainda, que nem se separou ainda. Essa folha é ótima para ser utilizada para quem está com diarreia. Lógico que é importante que essa diarreia saia, que ela não fique, que a gente não interrompa ela nos primeiros dias, mas se você já está aí com bastante dia com diarreia e não consegue controlar e já viu que a sua infecção passou, é legal utilizar o chazinho de goiabeira para trancar a tua diarreia. Outra função legal da goiabeira, como ela retém líquidos, ela também é muito adstringente, então ela pode ser usada em rinite, né? Porque a gente quer justamente que seque. Então ela vai secar toda essa água aí da rinite que não para de escorrer o nariz. A goiabeira faz essa função, né? Então ela é adstringente, ela tem muitos taninos, então ela é ótima para diminuir essa secreção nasal em caso de rinite também. Aqui a gente tem o chá verde. O chá verde é uma ótima planta estimulante, né? Para a gente ficar acordado, né? Então, estimular a gente a fazer as ações, as funções do dia a dia. Além disso, ela é uma ótima substituta do café, né? Então, quem quer começar a retirar o café, a cafeína da vida, o chá verde é uma ótima opção. E é uma ótima opção, principalmente porque ele é uma das plantas mais antioxidantes que a gente tem. Ou seja, ele vai combater, vai oxidar os radicais livres. Com isso, vai evitar com que ocorra o envelhecimento precoce das nossas células. Envelhecimento precoce no geral, não só de rugas faciais, mas envelhecimento e mutação das células, evitando o aparecimento de cânceres, de doenças autoimunes. Então, é uma planta que garante a nossa longevidade. Então, é bem legal a gente tomar o chá verde.
Além disso, o chá verde é rico em L-teanina, que é precursor do triptofano e da serotonina. Então, a serotonina é o nosso hormônio do bem-estar. Então, tomando chá verde vai evitar com que a gente tenha crises de ansiedade e crises depressivas. Então, ele é ótimo para o nosso sistema nervoso central também. Aqui nós temos a tão comum, né, a tão famosa camomila. A camomila, ela já é conhecidíssima, né, como uma planta calmante que ajuda a dormir melhor. Mas além disso, ela também é uma planta anti-inflamatória, ela é uma planta antiespasmódica, ou seja, ela diminui as cólicas e os gases intestinais. Ela também pode ser usada de forma cosmética no nosso rosto para aumentar a vitalidade da nossa pele, além de ajudar a clarear os cabelos também. Então, a camomila também é uma ótima e super tradicional planta medicinal. E para finalizar, aqui hoje eu tenho o maracujá. O maracujá também, aqui a gente utiliza a folha do maracujá. O maracujá a gente tem diversas espécies, né? Nós temos a Passiflora incarnata, a Passiflora edulis, a Passiflora alata, todas elas podem ser utilizadas. E a parte que a gente utiliza são as folhas. Porém, no maracujá a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as folhas do maracujá possuem glicosídeos cianogênicos. E esses glicosídeos cianogênicos são tóxicos no nosso organismo. Eles se transformam em ácido cianídrico na presença da água. Então, para a gente tomar um chá de maracujá de forma segura, a gente faz ele por infusão com um recipiente destampado. A gente deixa destampado justamente para os glicosídeos cianogênicos que são voláteis irem embora, né? Então, a gente tem essa opção de fazer com água bem quente, fervendo a 100 graus, coloca por cima da folha do maracujá, deixa destampado e deixa evaporar por pelo menos uns 15 minutos, ou faz por decocção, mas faz com uma decocção bem rapidinha. Deixa ferver ali por uns 2, 3 minutinhos, desliga o fogo, deixa destampado para esses glicosídeos cianogênicos irem embora e a gente tomar o nosso chá de maracujá com mais segurança. A folha seca do maracujá já possui bem menos glicosídeos cianogênicos do que a folha fresca. Então, na folha fresca, a gente tem que ter um cuidado bem maior, certo? E esse glicosídeo cianogênico, ele está presente em outras plantas também. Então, a gente tem que ter algum cuidado e um conhecimento maior das plantas medicinais para a gente estar utilizando elas de maneira correta. Mas falando das propriedades medicinais do maracujá, o maracujá é extremamente calmante, indutor do sono e prolonga o nosso sono. Então, ele é ótimo em questões de ansiedade, de insônia, ele ajuda muito. Então, aqui a gente tem diversas plantas medicinais que podem te ajudar no dia a dia a melhorar a sua saúde. Aqui a gente também agora tem algumas plantinhas que a gente faz por decocção. Lembrando que todas essas daqui da frente, com exceção do maracujá, a gente faz por infusão com recipiente abafado, né? Tampadinho. E o maracujá a gente pode até fazer por infusão, mas com recipiente destampado. E aqui eu tenho algumas opções de plantas que a gente pode fazer por decocção, como por exemplo o gengibre. O gengibre é uma planta maravilhosa, né? Para a gente utilizar para náuseas, má digestão, enjoos. Inclusive, é uma das plantas seguras para serem utilizadas por gestantes até 1 grama por dia, tá? Ótimo para enjoo de movimento. Sabe aquelas pessoas que não conseguem andar de carro, de barco, porque enjoam? Então, o gengibre é uma ótima planta para ser utilizada nessas situações. Além de ser ótimo anti-inflamatório, articular, atuar em toda a nossa circulação sanguínea, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque pessoas que utilizam medicamentos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, como AS, warfarina, clopidogrel, xarelto, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o gengibre, porque ele atua bastante nessa circulação sanguínea e pode causar uma hemorragia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quem não tem esse problema e utilizando de forma cautelosa, ele é excelente, inclusive para diminuir as gorduras do nosso organismo. Por isso que ele é tão utilizado em regimes de emagrecimento.
Mas, gente, coitado, o gengibre sozinho não consegue fazer milagre, né? Mas ele sim, ele ajuda um pouquinho, mudando toda a outra questão de vida, né? Não só o gengibre para emagrecer, mas ele tem a propriedade de queimar algumas gorduras do nosso organismo. Temos também a canela, né? A canela a gente também faz por decocção. O Cinnamomum verum, né? Que é a canela, a gente utiliza essa casca do caule e a canela, ela, apesar de ser um estimulante do sistema nervoso central, muitas pessoas se sentem confortáveis tomando canela e ela pode até dar uma sensação calmante. Olha só que legal. Além disso, ela ainda é digestiva, e muito boa para saborizar alguns chás também. Aqui a gente tem o anis estrelado. O anis estrelado também é uma planta estimulante, aquecedora e ele é ótimo para gripes, resfriados, tosse, ele é broncodilatador. E também o anis estrelado, ele é bom para gases intestinais, então cólicas, gases, ele é muito bom para a parte intestinal também. E a outra planta que a gente faz por decocção é o nosso cravo da Índia. O cravo da Índia, ele possui muito eugenol, então ele é ótimo como analgésico, anestésico e anti-inflamatório, além de também ser uma planta aquecedora e estimulante. Olha só quantas opções de plantas medicinais eu trouxe para vocês e agora vocês não vão esquecer que plantas duras a gente faz por decocção e plantas macias a gente faz por infusão, sempre lembrando que toda regra tem uma exceção. E se você quiser interagir comigo e quiser saber mais informações sobre plantas medicinais, coloque aqui nos comentários a sua dúvida que eu tento te responder. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu conto com vocês para assistir os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e dê um like nesse vídeo. E se puder, compartilhe com seus amigos. Até mais!